gente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o tio Alex, que ajudo na evangelização espírita da Sociedade Espírita Caminho da Luz. E hoje nós vamos trazer aqui a história do codificador Allan Kardec, que encontramos no livro Conte Mais, Histórias Educativas, volume 4. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos guiar e estar presente em nossos corações nesse momento, nessa hora e em todos os dias. Que assim seja. Allan Kardec. Aquele que conhecemos pelo nome de Allan Kardec chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu na França, na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Desde pequeno, Hippolyte manifestou tendências para descobrir o porquê das coisas, as maravilhosas obras de Deus, a origem dos seres. Tudo isso constituía motivo para meditações e conversas. Hippolyte era um menino simpático e forte, de testa ampla, olhos cinzentos e vivos, muito tranquilo e moderado, era ao mesmo tempo enérgico e perseverante. Fez todos os estudos do curso primário em Lyon, aprendeu a amar sua grande e famosa cidade natal. Conheceu a sua histórica rica de tradições cristãs e de dedicação ao trabalho e ao bem, ao mesmo tempo que cultivava sua inteligência junto dos mestres e livros, enriquecia seu coração de bons sentimentos. Preparava-se assim para a grande missão que deveria cumprir no futuro. Terminados os estudos primários, seus pais, desejosos de dar-lhe a melhor educação possível, resolveram confiá-lo ao famoso educador Pestalozzi. Era o mais sábio e célebre professor daqueles tempos, tendo fundado na Suíça a primeira escola profissional do mundo. E foi junto desse mestre sábio e bom em Yverdon, na Suíça, que o menino Hippolyte Rivail estudou durante 8 anos. Mas, 2 anos após sua chegada à Suíça, com 14 anos apenas, Hippolyte já era o professor de alguns de seus colegas. Pestalozzi havia lhe confiado algumas classes. Hippolyte já estava com 20 anos quando voltou para sua pátria e foi residir em Paris, capital da França. Era ele um moço forte, simpático, de fisionomia séria e bondosa. Tinha um grande e nobre desejo, o de trabalhar e ser útil. O jovem professor Rivail assim passou a ser conhecido e chamado. Iniciou logo sua vida de trabalho útil, publicando na capital francesa suas primeiras obras, entre elas uma aritmética de 1º grau. Conhecia profundamente, além do francês, o inglês, o alemão e o holandês. Também o italiano e o espanhol e ainda outros idiomas. Aos 27 anos, Hippolyte era um famoso professor, trabalhador incansável, sempre acordou muito cedo para suas atividades. Não era rico, mas ganhava o suficiente para viver. Conheceu uma distinta professora chamada Amélia Baudet, cujo apelido na intimidade era Gabi. Foi com essa jovem que o professor Rivail se casou, com pouco mais de 27 anos. Foram muito felizes. Gabi exerceu o papel de companheira dedicada em todos os momentos. Mais tarde, Hippolyte enfrentou grandes dificuldades financeiras. Trabalhava durante o dia e à noite escrevia novas obras. Dava aulas em cursos, traduzia livros ingleses e alemães para editoras francesas. Apesar das inúmeras atividades, não ficou indiferente às dificuldades dos estudantes pobres, que eram muitos em Paris. Deu cursos gratuitos,
durante 5 anos para esses estudantes em seu próprio lar. Em 1854, estava o professor Rivail com 50 anos. Era um mestre respeitado, um escritor que tinha suas obras didáticas adotadas nos grandes colégios da França. Um homem inteiramente consagrado ao bem. E justamente no ano de 1854, ele foi chamado para o cumprimento da grande missão que veio a desempenhar. Em Paris, naquela época, fatos estranhos aconteciam em várias casas. Eram as chamadas mesas girantes ou a dança das mesas. Porque as mesas se movimentavam sem que alguém as empurrasse. E o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo a mesa violentamente sacudida, derrubada, levada de uma direção qualquer, levantada e ficando suspensa sem qualquer apoio, como se estivesse pendurada em alguma coisa. Às vezes em suspenso com um dos pés, dava certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fosse combinado a uma pergunta feita. A primeira vez que o professor Rivail soube do fenômeno das mesas, não acreditou. Quem lhe contou foi um amigo chamado Faultier. O professor Rivail respondeu-lhe como um verdadeiro homem de ciência: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carrochinha. Mas depois, por insistência de diversos amigos, compareceu pela primeira vez a uma dessas reuniões realizada na casa de uma distinta senhora. O sábio educador começou a observar e não encarou os fenômenos das mesas girantes como um divertimento qualquer, como tanta gente fazia na época. Percebeu logo naqueles fatos aparentemente vulgares alguma coisa que merecia cuidadosa atenção. Passou a frequentar as reuniões organizadas naquele lar, assistindo também às reuniões feitas em residências de outros amigos. As respostas dadas pela mesa a princípio, sim e não, tornaram-se depois mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto. O móvel dava um número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra. A uma pancada B, 2 pancadas C, 3, etc. Eram formadas palavras e frases que correspondiam às perguntas e às respostas tão certas, tão lógicas, que causavam espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado, declarou que era um espírito que se chamava Zéfiro. Esclareceu que em vida passada foram muito amigo do professor Rivail e naquela existência tiveram o nome de Allan Kardec. Falou também na grande missão espiritual de Hippolyte deveria desempenhar na Terra, dizendo-lhe que ele, Zéfiro, o ajudaria no mundo invisível. Como fosse demorado e incômodo o meio de correspondência com os espíritos, ou das pancadas de acordo com a ordem alfabética, adotou-se um outro. Amarrava-se um lápis a uma cestinha ou uma prancheta. Colocava-se o objeto sobre uma folha de papel. Uma pessoa punha os dedos de leve sobre a cesta ou a prancheta. Alguns instantes depois, o objeto movia-se e o lápis escrevia, por si mesmo, palavras e frases com tanta rapidez como se fossem escritas com a própria mão. O professor Hippolyte observou logo que o objeto ao qual se adaptava o lápis só podia movimentar-se com a participação de certas pessoas dotadas de um poder especial e que eram chamadas médiums, isto é, intermediários entre os espíritos e os homens. Mais tarde observou que a cesta ou prancheta que muita gente usava por ser mais cômoda não era mais necessária, pois o médium, pegando diretamente o lápis, punha-se a escrever por impulso involuntário e rápido. Dessa maneira, as comunicações tornaram-se mais fáceis e mais completas.
Esses fenômenos se passavam não só em Paris, onde morava Rivail. Em vários países acontecia o mesmo. Em razão disso, o sábio professor formulava perguntas de grande importância e as dirigia para todos os lugares onde tais sessões eram realizadas. As respostas obtidas, na maioria das vezes, eram semelhantes. O professor convenceu-se logo de que uma nova doutrina iria aparecer e que a missão de que lhe falara Zéfiro, o espírito que o protegia, seria de codificar essa doutrina. Mais uma revelação de Deus à humanidade. Um dia, um senhor que há 5 anos vinha acompanhando o estudo desses fenômenos e que havia reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não podia pôr em ordem, conhecendo a capacidade de trabalho do Sr. Rivail, entregou-lhe todos os cadernos, pedindo que os arranjasse. Era um trabalho difícil, uma tarefa que lhe exigiria muito tempo, mas o professor lançou-se-lhe a ela. Examinou os cadernos com muito cuidado, pôs na respectiva ordem cada comunicação, assinalou as respostas que não estavam bem claras e preparou as perguntas necessárias a serem feitas aos espíritos que se comunicaram por mais de 10 médiuns. As respostas dadas eram analisadas e comparadas dentro do critério da concordância universal. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e meditadas que Hippolyte formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos e resolveu assinar o nome Allan Kardec, nome que tivera em outra existência. Um interessante fato aconteceu quando Kardec estava ainda preparando esta obra. Encontrava-se ele escrevendo em seu gabinete de trabalho quando começou a ouvir pancadas estranhas. Levantou-se então e procurou por toda parte, nada viu. Por isso mesmo, recomeçou a escrever, mas as pancadas continuaram. No dia seguinte, encontrando-se em sessão em casa de amigos, contou o fato e pediu explicação aos espíritos. Qual a razão dessas pancadas, que se fizeram ouvir com toda insistência? Perguntou Kardec. Era o teu espírito familiar, foi a resposta. Com que fim vinha ela bater assim? Queria comunicar-se contigo. Pode dizer-me o que queria ele? Podes perguntar ele mesmo, porque ele está aqui. Então Kardec disse, meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te a visita. Queres ter a bondade de dizer quem és? Para ti chamar-me-ei verdade, e todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Allan Kardec perguntou então o que o Espírito de verdade queria dizer quando bateu em sua casa. Ele respondeu que era porque não estava certo o que Kardec escrevera. Disse-lhe para revisar o trabalho a fim de encontrar o erro. Depois afastou-se, dizendo ainda que o auxiliaria sempre que fosse necessário. De volta a casa, Kardec seguiu o conselho recebido e verificou de fato que havia cometido engano em seus escritos. O Espírito de verdade estava realmente certo. O Livro dos Espíritos foi, pois, a primeira obra da codificação publicada pela primeira vez em Paris, no dia 18 de abril de 1857. Com o sucesso alcançado, Allan Kardec preparou logo uma segunda edição, depois de revisar, corrigir e ampliar a primeira com auxílio dos espíritos benfeitores. Estava, pois, codificada a doutrina dos espíritos, também chamada Espiritismo. Trouxe novas luzes, isto é, novos e valiosos ensinamentos que vieram explicar às escrituras o porquê das coisas, às criaturas o porquê das coisas e a razão de sua existência na Terra. Allan Kardec escreveu sobre o Espiritismo, mas as obras básicas da doutrina são 5, a saber. No ano de 1857, o Livro dos Espíritos. No ano de 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo.
1868, a Gênese. Allan Kardec trabalhava sem cessar, ora viajando em visita a vários lugares para divulgar o Espiritismo, doutrina por ele codificada. Na manhã do dia 31 de março de 1869, estava ele atendendo a um visitante que lhe solicitara um exemplar da Revista Espírita, quando uma velha doença do coração que há anos minava seu organismo fez com que desencarnasse o generoso e sábio Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o missionário Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Um grande missionário, ao desencarnar, estava com quase 65 anos de idade. Deixou-nos um grande exemplo de dedicação ao bem, uma vida toda consagrada ao serviço em favor da humanidade. E obedecendo ao grande lema, trabalho, solidariedade e tolerância, que havia recebido de seu grande mestre no educandário suíço. Pois bem, esta é a história do nosso Kardec. Tem muito mais ainda sobre ele, mas nós guardamos um sentimento de muita gratidão por este espírito iluminado, Allan Kardec. O nosso muito obrigado a todos, muita paz, muito amor e muita luz. E deixamos aqui aquela lembrança do amai-vos e instruí-vos. Nosso beijo. Muito obrigado. Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o tio Alex de novo para a nossa atividade. A nossa atividade está relacionada à contação de hoje. Como a gente soube, então, Kardec codificou a doutrina espírita e publicou 5 livros que nós chamamos de obras básicas. E será que a gente pode também confeccionar um livrinho? Claro que sim. Nós confeccionamos um livro com a foto de Kardec, uma forma de homenageá-lo. Fizemos em casa, colocamos aqui a fotinho dele. Aqui tem as obras básicas, o nome de cada uma delas, a Gênese, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, obras póstumas, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós colocamos aqui as qualidades morais de Kardec, que encontramos no livro Histórias e Anotações, psicografias de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 12, um texto direcionado a Kardec em agradecimento no dia do seu aniversário. Então, nós encontramos aqui várias palavrinhas que se encaixam muito bem com Kardec. Não é? Sábio, inteligente, amigo, corajoso, um exemplo de pessoa, abnegado. E esses coraçõezinhos que as nossas crianças nos ajudaram, Luiz e Davi, ajudaram a confeccionar esta obra. Ok? E nós podemos fazer em casa o nosso livrinho, usando papel, usando canetinha, usando cola, tesoura e o papelão. Eu fiz esse livro aqui com um simples pedaço de papelão, apenas dobrando ao meio e colocando papel de presente para fazer a capa, como vocês viram. E encontrei algumas revistas, a foto de Kardec, o nome dele, e fui fazendo esse trabalho de colagem que ficou muito bonito, não é? Podemos encontrar nas revistas espíritas as fotinhos, mas a ideia mesmo central de confeccionar um livro é que a gente use a criatividade, nós possamos usar a nossa criatividade. A gente pode fazer um livrinho da família, colocar fotos da família, palavras amorosas de gratidão, escrever o nome dos familiares, escrever as virtudes, o que a gente gostaria de falar a eles, né? Papai, eu te amo, mamãe, como você é linda, né? Meu irmão, minha maninha, como eu amo você. Então, é um livro que sai do seu coração, da sua criatividade. Você pode colocar a foto dos seus cachorrinhos ou gatinhos, do animal de estimação.
não é? E então pode fazer um livro direcionado à sua família, que vai ficar muito bom também e muito especial, eu tenho certeza disso, tá bom, gente? Então, essa é a nossa atividade, confeccionar um livro da forma que você achar melhor, da forma mais bela, mais produtiva e com aquele sentimento bom que sai do coração de cada um de nós. Tá ok, pessoal? Um beijo, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.